acerca da mensagem de hoje. Eu quero titular esta mensagem como os estratagemas. Você pode repetir comigo? Os estratagemas. Aleluia. A palavra estratagema significa 1000 manobras. Significa também tática. Significa também ardil. Significa também guerra para enganar. Significa também sabotagem e também confundir. Então a palavra estratagema, ela abrange todas essas variantes de palavras. Então a palavra estratagema é uma palavra maldosa, uma palavra de duplo sentido, uma palavra que vai trazer confusão, que vai sabotar, que vai enganar, que vai apresentar várias táticas, várias manobras para ludibriar, para enganar, para nos passar para trás, enfim, esse é o significado da palavra estratagema. E nós vemos aqui alguns versos contidos em Efésios capítulo 6, em Gálatas capítulo 6, obrigado pela correção, onde o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, às igrejas da Galácia. E o apóstolo Paulo aqui dentro deste capítulo está falando de vários assuntos. Ele está falando de amor ao próximo, ele está falando de lei da semeadura, ele está falando de gloriar-se na carne, que não é bom, ele está falando de uma nova criatura, assim como eu e você que estamos em Cristo já somos. Posso ouvir um amém? Amém. Ele também dá suas saudações finais, mas ele também fala do engano da vaidade, e eu quero me ater nesse assunto. Diga comigo: engano da vaidade. Nós cristãos precisamos depositar todo o sentimento de vaidade na cruz de Cristo. A vaidade e o cristão não combinam. O sentimento de vaidade e a vida cristã não podem andar de mãos dadas. Quando Paulo trata com as igrejas da Galácia acerca da vaidade, Paulo está apresentando um dos estratagemas do inimigo contra a igreja. A palavra de Paulo com relação à vaidade é uma palavra de alerta para a igreja da Galácia, e não só a igreja da Galácia, mas também para mim e para você, que aqui estamos meditando nessa palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que tanto nos conhece, que nos sonda e que sabe até mesmo a palavra que ainda há de brotar nos nossos lábios. Então, o cristão precisa tomar muito cuidado com esse engano da vaidade, porque é uma semente maligna que é semeada pelo inimigo nos corações daquele que o permite. Os estratagemas de Satanás na vida de um ser humano são muito claros e muito objetivos. Desde quando o ser humano se entende na condição de necessitado de salvação, o estratagema do inimigo entra em ação, ou os estratagemas do inimigo entram em ação. Se você observar, aconteceu comigo e contigo. O primeiro estratagema do inimigo na vida do ser humano é de impedir o ser humano de chegar até a cruz de Cristo, porque ele sabe que na cruz de Cristo
há o sangue de Jesus derramado pela humanidade, e o sangue de Jesus tem poder, e todo aquele que alcança a cruz de Cristo alcança o poder do sangue de Jesus, e os seus pecados Deus já não lembra mais. Então o primeiro estratagema de Satanás é este: impedir de o ser humano alcançar a cruz de Cristo. Ele coloca mentiras com roupagem de verdade em nossos corações. Uma dessas mentiras é em fazer eu e você pensarmos que Jesus é religião. Eu pensei assim, certamente você que me ouve já um dia na sua vida pensou assim também. O inimigo, ele tenta nos enganar em imprimir no nosso coração de que Jesus Cristo é religião. A palavra religião no original vem do verbo religar, que significa ligar o homem a Deus, porque em Isaías 59:2 está registrado que os nossos pecados nos faz separação de Deus. Então todo homem que não alcançou ainda a cruz de Cristo está separado de Deus, e a religião, o religar, existe para religar o homem a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Mas existem várias religiões falsas, e estas tais religiões falsas, no lugar de religar o homem a Deus, ela afasta ainda mais o homem do Criador. E Jesus nunca foi, nunca é e jamais será religião. Muito pelo contrário, a religião nos liga a Ele. Então Jesus está acima da religião. Jesus não é religião. Jesus, na verdade, é o Verbo vivo, é a própria palavra que salva, é o Deus encarnado que deixou seu trono, deixou sua glória, se fez homem, nasceu de uma virgem, habitou no nosso meio, morreu por nós na cruz, subiu ao céu, enviou teu Espírito Santo e um dia voltará para nos buscar. Jesus é o próprio Deus, é Senhor e Salvador daqueles que nele confiam. Amém, meus queridos? Jesus não é religião. Quando se diz aceite Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, isso não tem nada a ver com religião. Estou aqui para desfazer os estratagemas do inimigo. Estou aqui para dizer que essa fala de que Jesus é religião, de que aceitar Jesus agora vai ter que ter uma religião, essa fala é estratagema do inimigo para impedir de eu e de você chegarmos até a cruz de Cristo. Quem até aqui está entendendo? Quem entendeu o primeiro estratagema do inimigo? O primeiro estratagema do inimigo é impedir de eu e você chegarmos a Cristo. Quando o inimigo é vencido por mim, por você, ou seja, quando eu e você saltamos essa barreira mentirosa e alcançamos a cruz de Cristo, nesse momento o inimigo perdeu. Nesse momento o inimigo perdeu a sua primeira investida em nós. O seu primeiro estratagema caiu por terra. E aí o inimigo, vendo que nos perdeu, nós alcançamos a cruz de Cristo, fomos banhados pelo sangue do Cordeiro, estamos agora lavados, alvo mais que a neve. O inimigo então vem com o segundo estratagema. Qual que é o segundo estratagema do inimigo? Depois que eu e você já estamos em Cristo, já alcançamos a cruz, já alcançamos a salvação, o nosso nome já foi escrito no livro da vida, o inimigo vem com o segundo estratagema, que é impedir de eu e você
fazemos a obra. Aqui está o segundo estratagema do inimigo. E aí ele coloca inverdades no meu e no seu coração. Ele nos faz pensar o seguinte: não, eu não quero aparecer. Tem gente que fala dessa forma: eu não vou fazer a obra, não vou assumir cargos, não vou subir em altar, não vou pegar o microfone, que eu não quero aparecer. Estratagemas do inimigo. Estratagema do inimigo para nos impedir de fazer a obra. Já outras mentiras dentro desse segundo estratagema é a seguinte: eu não sou capacitado para fazer isso. Quantos de nós já falou isso, irmãos? Quantos de nós já se escondeu através dessa frase: eu não tenho capacidade, eu não sou capacitado, eu não sou bom nessas coisas, eu não domino essas coisas, e em função disso, dessa frase, não fizemos nada, continuamos de braços cruzados. Isso é uma mentira do diabo, porque na verdade, eu e você não temos capacidade nenhuma. Na verdade, diante de Deus, eu e você não sabemos nada, porque Deus fala na palavra dele que as minhas justiças e as vossas justiças, para ele, para Deus, são como trapo de imundícia. E depois você pesquisa lá no dicionário o que significa trapo de imundícia, para a gente concluir essa conversa, ok? Então, nós diante de Deus não sabemos nada, nós diante de Deus não temos nada para oferecer, nós diante de Deus somos incapacitados, nós diante de Deus somos fraquinhos, fracotes, muito fracos mesmo, mas a palavra de Deus garante para mim e para você que na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. E Deus não chama os capacitados, mas ele capacita aquele a quem ele chamou. Quem está falando com você aqui nessa noite, ou seja, quem está sendo vaso aqui nessa noite, no caso de eu sofri na minha adolescência de timidez. Sofri de timidez de uma forma extrema. Não tinha amigos, tinha que brincar sozinho, porque era tímido, não tinha amigos. Brincava de carrinho, até meus 17 eu fazia barba e brincava de carrinho ao mesmo tempo, irmãos, porque não tinha ninguém para brincar, não tinha amigos, por conta da timidez. Não falava em público, ficava sempre nos cantos, sempre com aquele olhar baixinho assim, com medo de ser recitado no meio da plateia. Sofri de timidez, e aí veio o poder de Deus, irmãos. Veio o poder de Deus na minha fraqueza e aperfeiçoou. E aqui estou eu agora dando testemunho, incentivando a sua vida, porque o poder de Deus aperfeiçoa a sua fraqueza e te coloca em níveis mais elevados pelo poder de Deus. Posso ouvir um amém? Pode aplaudir o Senhor. Dentro desse segundo estratagema do inimigo de nos impedir de fazer a obra, ele lança mentiras para mim e para você. E quantos de nós já escondeu tais e tantas mentiras assim: olha, eu não tenho o chamado, eu não tenho o chamado. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 28, verso 19, da seguinte forma: portanto, ide. Ele está falando para quem? Jesus está falando para quem, irmãos? Para os seus discípulos. Aleluia! E o Senhor me fez discípulo dele, assim como a ti também. Então a palavra de Deus registrada em Mateus capítulo 28, verso 19, é para mim e para você. Portanto, ide. Então você que entrou aqui nessa noite achando que não tem chamado, está aí, Deus falou contigo agora, está aí o seu chamado. Vai, faz discípulo no nome do Senhor Jesus. Amém? Então podemos dizer que nós temos chamados. Amém. Eu tenho chamado, fazer discípulo, pregar, anunciar o Evangelho. Como pastor? A minha simplicidade. Amém. É simples. Jesus te ama, irmãos. Fala mais que 1000 palavras. Fala mais que 1000 palavras.